Com certeza, um dos maiores clichês de anime/mangá é o famoso mestre ou sensei. Geralmente, aquele cara mais velho, mais experiente, que um dia foi uma grande lenda, mas que agora tá aposentado, vivendo uma vida mais mansa, mas que em determinado momento, em determinada circunstância, ele é o cara que vai fazer o nosso protagonista ultrapassar todos os seus limites e aprender novas técnicas para enfrentar os seus desafios. Ótimos exemplos disso é o Jiraiya de Naruto, Rayleigh de One Piece, Mestre Kami de Dragon Ball. Mas não se resume a isso também, podem ser até pessoas mais jovens, mas que são muito influentes para a trajetória do nosso protagonista. Pessoas mais jovens, mas também experientes, com coisas que vão além só de velhice, sabedoria da velhice, coisas do tipo, como por exemplo o Kakashi de Naruto também. É um cara jovem, mas é um professor de crianças e é um cara que faz eles aprenderem sobre o mundo muito mais do que só despertar poderes, digamos assim. Como eu disse, isso é um clichê, sobretudo das obras shonen, né? Das obras ali voltadas para o público infantil/jovem. E com certeza você deve pensar em 1 bilhão de ótimos exemplos desse tipo de arquétipo. Porém, eu vou falar do meu preferido e do que eu acho ser um excelente exemplo de um mestre. Hoje vamos falar da obra Mob Psycho, mais especificamente de Arataka Reigen, um dos meus personagens favoritos. Mob Psycho 100, né, Mob Psycho 100, é uma obra que conta a história do querido Mob, um garoto como outro qualquer, meio bobo, meio tímido, mas o diferencial dele é que ele tem poderes sobrenaturais que excedem qualquer compreensão humana. O bicho é forte pra cacete, sendo que o poder dele funciona de uma maneira muito criativa, na qual coisas que acontecem na vida dele vão enchendo uma espécie de limitador, e quando ele chega em 100%, né, Mob Psycho 100, ele meio que explode e os poderes dele vêm à tona de uma maneira inacreditável. E isso tudo tem muita metáfora, tem muito o paralelo da vida do jovem com esse limitador e tal, mas eu não tô aqui pra falar da obra em si, e sim de um personagem específico. Mas só pra vocês perceberem, né, que as obras do One, que é o autor de Mob Psycho e também de One Punch Man, gostam de fazer exatamente isso. O protagonista é uma pessoa que é literalmente o mais poderoso do universo dele, mas que é colocado em situações cotidianas, com sentimentos que um ser humano normal tem. O Saitama consegue matar qualquer um com um soco, mas ao mesmo tempo ele tem que se atentar no calendário pro dia das compras, por exemplo. Então o Mob Psycho brinca com essa premissa e acho que de uma maneira muito mais identificável, porque ele tá falando diretamente com os jovens que podem estar passando uma situação bem parecida com o Mob, que é um garoto mais tímido, mais calado e quer de qualquer forma ter amigos, ter ali histórias para contar da sua juventude. Arataka Reigen é um coadjuvante dessa história. Ele é um cara dono de uma espécie de consultório espiritual, onde pessoas vêm para meio que falar: ai, eu tô sendo perseguido, um espírito tá me matando. E ele é basicamente, friamente, um charlatão. Ele é um cara que não tem poder nenhum, é um cara que basicamente mente pra cacete e engana as pessoas dizendo que ele pode ajudá-las. Sendo que um dia ele conhece Mob, que entra no consultório dele porque ele queria entender os poderes sobrenaturais dele e ele pensava que Reigen era uma referência nisso. Afinal, o cara tem um consultório sobre o bagulho. Então, Reigen percebe que esse moleque realmente tem poderes e que pode ajudar ele a ascender na vida e realmente ser reconhecido como o médium, uma pessoa ali que ele realmente lida com os espíritos malignos de uma forma efetiva e não só charlatanismo. Então ele acolhe o Mob e eles dois nutrem uma relação que é bastante engraçada, mas se analisar friamente, bastante deturpada, na qual Reigen é um adulto, um charlatão, que usa o Mob, seus poderes, para legitimar o seu negócio, enquanto o Mob acredita piamente que Reigen é o seu mestre absoluto, é um cara muito mais poderoso do que ele. E tudo que o Reigen fala pra ele é verdade absoluta. Ele acredita nele 100%. Então o Reigen mente pro Mob que ele tem os mesmos poderes sobrenaturais que ele tem, sendo que ele é muito mais bolado e ele vai ensinar esse moleque a lidar com esses poderes no dia a dia, sendo que isso é mentira. Então já começa a relação de mestre e aluno, mas de uma maneira bem engraçada, onde o Reigen efetivamente não ensina muita coisa pro Mob sobre os seus poderes, até porque ele não teria como fazer isso. Mas a forma como ele ensina o Mob é bastante diferente. E para exemplificar isso, eu vou ter que falar de momentos chaves das
3 temporadas de Mob Psycho. Sim, eu tô falando aqui do anime e não do mangá. Então, assim, são momentos chaves, são meio spoilers. Eu vou tentar o máximo possível não falar um enredo daquela situação, mas ainda assim eu vou ter que falar coisa. Então se você se preocupa com isso, vá ver imediatamente Mob Psycho. Você não pode perder essa experiência nunca. Um dos melhores animes já feitos facilmente. O que acontece? Reigen e Mob estão vivendo a sua vidinha lá, tudo muito bem. Reigen sendo o charlatão que é, e Mob acreditando piamente em tudo que ele faz. No final da primeira temporada, Mob está tendo que lidar com outros sobrenaturais que apareceram e estão desafiando ele, já que ele é muito forte e uma ameaça. Um grupo conhecido como A Garra. Então eles começam a lutar e tudo mais e blá blá blá. Até que o Reigen fica preocupado porque ele quer achar o Mob, mas ele não consegue. Ele consegue rastreá-lo e ele vai até onde o Mob está, que é em um desses esconderijos desse tal Garra, desse grupo. E então quando ele aparece, ele meio que vê esse lugar e tudo mais, e que porra é essa? Então chega um momento que ele encosta no Mob, pega ele e fala: moleque, o que tá fazendo aqui? Vamos embora. Tá lutando com esses caras? Como assim, bicho? E nesse momento de identificação dos dois, que é o mestre e o seu aluno ali juntos, o mestre chegou pra salvar o aluno, ou pelo menos é isso que o Mob tá acreditando. Sem querer, o Mob transfere os poderes dele temporariamente para o Reigen, fazendo o Reigen ficar super poderoso e realmente sendo esse bambambam que o Mob acha que ele é. Então o Reigen começa a realmente lidar com aqueles inimigos do Mob de uma maneira ridícula, porque ele é super poderoso agora. Então ele lida com todos eles como se fosse uma mão com açúcar, e o Mob fica: esse é o mestre, tá ligado? É a primeira vez que eu tô vendo ele usar os poderes dele, ele é muito pico. E o Reigen em si não entende que porra que tá acontecendo. Mas esse final de temporada que faz muitas pessoas amarem de paixão o Reigen, principalmente essa transição de poderes, é um negócio muito engraçado na hora e muito foda. Mas esse é o momento que nessa primeira temporada a visão que o Mob tem do Reigen cresce de uma maneira exponencial. Esse é o meu mestre. O outro momento específico que eu quero falar já é na segunda temporada, onde o Mob ele tá se aventurando nessa vida jovem dele, né? Tentando fazer parte de clubes, tentando falar ali com pessoas e tudo mais, tentando dar em cima da garota que ele gosta. E nesse momento, os trabalhos que ele faz com o Reigen fica meio de lado. Então o Reigen fala pro Mob assim: eu sou o único que te entende. Você deveria abandonar essas pessoas que estão aí do seu lado. Esses amigos aí são falsos, eles vão te abandonar. Só eu te entendo. Só eu que te acolhi quando você mais precisava. E isso é cruel e que não faz muito sentido com o Reigen. Apesar de o Reigen ser um charlatão, ainda assim ele é o famoso gente boa, né? E agora parece que ele é até um pouco perverso, querendo manipular esse garoto, sendo que Mob não cai nessa provocação e ele, ao invés de ir pro lado do Reigen e tudo mais, ele acaba abandonando o Reigen e fala: pô, isso que tu falou é maluquice, vai embora, irmão. E ele simplesmente se demite de ser ali um estagiário do Reigen no seu consultório espiritual. Nesse momento, o Reigen fica devastado, porque o Mob era tudo que ele tinha. Era o porquê do consultório dele fazer algum sucesso, porque ele realmente era um paranormal e ele não. E também, apesar do Reigen ter falado que ele era o único que entendia o Mob, na verdade, o Mob era o único que entendia ele. E não que entendia, mas o único que o valorizava. Reigen, antes de tentar fazer esse consultório espiritual, era um cara que trabalhava normalmente no escritório, mas ao mesmo tempo ele se via ali uma vida muito ordinária, muito comum. Ele queria algo a mais, ele queria fazer diferença de alguma forma, mas ao mesmo tempo, por toda a vida ele foi considerado um fracassado. A família dele não se importava muito com ele e ele chegou um momento que não acreditava no que ele fazia. E Mob foi a chama de esperança dele. O consultório espiritual dele era mais um dos negócios que ele ia abrir, falir e passar para outro, sendo que o Mob foi literalmente a chama que ele seguiu. Ele fica desamparado e ele começa a cair em armadilhas, o próprio charlatão caindo em outros charlatanismos. Ele participa de um programa de TV que é uma armadilha de um outro médium concorrente dele que queria fuder ele e provar que ele não é médium coisa nenhuma. E ele se fode, ele vira uma gafe internacional na TV aberta e tal. Ele fica completamente desamparado, o negócio dele vai falir, até que em determinado momento ele vai fazer uma outra entrevista e coisas estranhas começam a acontecer. Câmeras começam a levitar e tudo começa a parecer que realmente é o Reigen que tá fazendo isso. Ele é um paranormal, mas na verdade era Mob, que por pena de seu mestre
mestre e amigo. Não querendo que ele passasse a ser uma vergonha pública, ele foi lá e salvou e usou seus poderes pra meio que botar ali como se ele realmente fosse alguém paranormal com poderes paranormais. Depois disso, Reigen e Mob se reconciliam. E agora, não mais nessa relação meio até um pouco deturpada de mestre e aluno, mas sim de amigos. E isso, cara, é muito maneiro. Porque o Reigen, ele não era alguém que poderia ensinar o Mob a ser um paranormal melhor e controlar melhor os seus poderes. Até porque ele não teria como fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele era um cara que já foi da idade do Mob. Então ele tentava ajudar ele na vida pessoal. Tentava dar dicas de como chegar numa garota, de como ter amigos, de como fazer isso e aquilo. Por mais que seja do jeito dele e desajeitado como ele era, ainda assim ele tentava. E agora o terceiro e último momento é na terceira temporada. Aonde chega um momento, eu não vou dar spoilers nem nada, mas o Mob se descontrola de uma maneira bizarra. Ele começa a destruir a porra toda, o poder dele sai do controle. Então o Reigen vai tentar pará-lo. Ele até tenta com a ajuda de um espíritozinho que eles ficam amigos, o Covinhas, e ele consegue tancar ele por um momento meio que encarnado no Covinhas, sendo que vendo que esse moleque não vai parar, Reigen tenta um approach mais pessoal. Então ele fala pro Covinhas ir embora, parar de dar a força sobrenatural que ele poderia tancar o Mob, e como um humano vendo um amigo e um dia seu aluno, ele admite pra ele pela primeira vez que ele realmente não tem poderes. Ele nunca teve, isso sempre foi uma mentira. Ele se emociona ao falar isso e revelar isso que estava entalado desde muito cedo nele, de que ele não tem poderes, de que ele não é especial como o Mob pensava que ele era. E isso realmente para o Mob e vê que o Reigen é realmente esse cara, um charlatão, um fracassado, um obcecado por atenção, mas ao mesmo tempo um amigo, uma pessoa do bem. Em suma, uma pessoa falha, como todos nós. E deu pra perceber que eu peguei momentos cruciais das 3 temporadas, porque eu acho que o desenvolvimento dessa relação nessas 3 temporadas é perfeito. Na primeira é a exaltação do Reigen pro Mob, dele achando que ele é o ultimate paranormal. Na segunda temporada já é a decepção, ver que o Reigen não é tudo isso, e talvez ele não queira tanto o bem do Mob, mas o bem pessoal dele, e tá usando o Mob pelo benefício dele, mas ao mesmo tempo ele tem o seu lado frágil. Sem o Mob, ele não é nada. E Mob, vendo e ponderando tudo que ele viveu com o Reigen, todos os ensinamentos que ele ensinou, ele salva o seu mestre. E no fim, é a aceitação dos dois. Reigen finalmente revelando o seu segredo final pro Mob, que ele não é paranormal coisa nenhuma. E que essa revelação e que esse laço é o necessário para parar uma força devastadora, que é o Mob naquela forma. E em todos esses momentos deu pra ver que o Reigen não é a melhor pessoa do mundo e também de longe não é o melhor mestre. Mas então por que ele tá aqui? Ele não é aquele cara que tá num patamar bizarramente acima do seu, ou que tem uma sabedoria que transcende o que o protagonista poderia saber naquele momento. Ele é um cara normal até demais. Ele sempre se viu como um fracasso, tentou fazer inúmeras coisas para tentar não ser um fracasso, conseguiu achar um moleque só focando nos poderes que aquele moleque tinha e pouco se fudendo para o que ele era, mas depois construindo esse laço desse moleque tímido, que tem problemas sociais, e ele ajudando com isso, tentando lapidá-lo da melhor forma que ele poderia com o conhecimento pífio que ele tem. Com o Mob, ele passa de um fracasso para um homem bem sucedido e para alguém que viveu muitas aventuras. E diante de toda essa trajetória de decepção, aceitação e tudo mais, ainda assim, Reigen é o melhor professor de todos. O melhor professor do mundo não é aquele cara que olha para uma sala de alunos e vê ali um bando de imbecil novo que precisa de conhecimento injetado na cabeça, mas sim um cara que vê um aluno, alguém para compartilhar experiências, para alguém que não só vai ensinar, como também vai aprender muito. Até porque ninguém é igual. Todo mundo tem sua experiência, sua vivência, e a gente sempre pode aprender com a vivência alheia. Se você cometeu um erro na sua vida, falou pra mim, provavelmente eu não vou cometer o mesmo erro. Isso é ouvir, não só falar. E esse é o personagem que Arataka Reigen é. Ele é um mestre e principalmente um aluno. Por mais que o Mob seja mais novo e com menos experiências que o Reigen, ainda assim,
ele ensina muito a esse personagem. E acho que isso é a quebra desse estigma do cara só ensinar e o cara fazer. É também aprender com o seu aluno. E esse tipo de conceito em um anime shonen, né, que geralmente vai ter exatamente esse tipo de arquétipo, por exemplo, do Rayleigh, que vai ensinar ali o Luffy a fazer os bagulho e simplesmente vai embora. Nengen no Meshi, que é essencial crianças e pessoas mais jovens verem e saberem o que ele é. Ele é um personagem simples, mas bizarramente identificável. Eu gosto muito do Reigen. Pra mim, ele é um dos personagens que eu mais me identifico, por vários motivos diferentes. Ele é a epítome de um dos conceitos mais interessantes que existe, que é a complexidade na simplicidade. Ele é simples, mas ao mesmo tempo, se você analisa mais a fundo, ele é bizarramente complexo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, inscreva-se, compartilhe, comente. Isso ajuda demais o canal. E também, se você quiser ajudar ainda mais o canal, tem aí o Seja Membro. Você ganha os emojis e uma foto ali do lado do perfil. Não é muito, mas essa ajuda é bizarra aqui pro canal, de coração, é muito importante. É uma cerveja, uma Coca-Cola que você deixa de beber no mês. Então, bom, o convite está feito. Um agradecimento especial para Victor Moser, Everton Silva e Hel, os membros aqui do canal. Eu amo vocês de paixão. Tchau, tchau.